Raabe a meretriz. E algumas menções bíblicas. Não proíbam ninguém de levar o evangelho e fazer maravilhas, porquanto não existe ninguém que fale mal de Deus e faça o bem ao mesmo tempo. Jesus disse: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é ao nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem der um copo de água a qualquer um de vocês, pelo fato de vocês me seguirem, não ficará sem receber a sua recompensa. Marcos capítulo 9 versículo 39. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de todas as maneiras, seja com fingimento ou dizendo a verdade, nessas coisas me regozijo, e me regozijarei ainda. Filipenses capítulo 1 versículo 18. Vamos falar de uma mulher de muita fé, chamada Raabe, a prostituta que é mencionada por 8 vezes nas Sagradas Escrituras, sendo que 5 das vezes é mencionada como a prostituta Raabe. É muito difícil imaginar que uma mulher prostituta, sendo uma cananita, que vivia na cidade de Jericó, fosse se tornar parte do povo de Deus e uma ancestral do Messias. E em verdade foi isso mesmo que aconteceu. Raabe conheceu os espiões israelitas por volta do ano 1405 a.C., ao final da peregrinação dos 40 anos do povo de Deus que seguia para Canaã. Raabe, ao longo desses anos, ouviu muitos relatos sobre Yahvé, o Deus invisível dos israelitas, e seus muitos feitos, e de como ele agiu com os egípcios e seus deuses. Josué, capítulo 2 versículos do 9 ao 11. Essas manifestações grandiosas e muito poderosas do Deus dos israelitas impactaram na vida de Raabe. Mesmo estando em pecado, seus pensamentos estavam sensíveis ao falar do Espírito Santo, porque reconhecia que o Deus dos israelitas era diferente dos outros deuses. Ela testemunhou aos espiões, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué capítulo 2 versículo 11. Raabe certamente pensava naquele momento em deixar a prostituição e estava determinada a mudar de vida. E esses pensamentos se fortaleceram quando chegaram em sua casa os espiões israelitas. Ela percebeu que aquele momento poderia ser a sua oportunidade de ser alguém. E alguém que poderia fazer a diferença e melhorar sua vida. Então tomou a decisão de esconder em sua casa os servos espiões de Deus. Existe hoje em dia alguém com autoridade para acusar Raabe de ter sido uma mulher mentirosa, pelo fato de a mesma ter escondido os espiões e dizer mentindo aos mensageiros do rei de Jericó, que os espiões já haviam saído de sua casa. Josué capítulo 2 versículos 3 ao 5. Teria Deus validado a mentira de Raabe por uma boa causa? Com certeza não. Como Raabe não tinha todo o conhecimento espiritual proveniente de Deus, ela agiu como uma pessoa pagando seu período que não tem conhecimento espiritual e agem segundo os seus muitos costumes e uso de práticas nada cristão e, até os dias de hoje, se comportam da mesma maneira. Aprendem a mentir para não serem julgados e para se livrarem rapidamente dos problemas que os condenem. Contudo, os relatos bíblicos sobre Raabe não acabam com a vitória do povo israelita sobre Jericó. Raabe e todos os seus familiares presentes na casa foram livres de serem destruídos. Raabe foi abençoada. A antiga prostituta foi perdoada. E com ela, toda a sua família. Lá Raabe se casou com um homem de Deus, de nome Salmão. Mateus capítulo 1 versículos do 1 ao 17. Salmão teve filho com Raabe, foi ele Boaz, e dele Rute, nasceu Obed, de Obed, nasceu Jessé, e de Jessé nasceu ao rei Davi. Mateus capítulo 1 versículos 5 e 6. A linhagem segue no capítulo 1 de Mateus até o nascimento do Salvador Jesus Cristo. E da descendência de Davi nasceu Jesus, o Messias. Vamos falar um pouco sobre a redenção de Raabe, o que teria feito com que Raabe deixasse a prostituição. O que fez com que ela se casasse com um importante membro da família de Judá. E o que aconteceu para que ela se tornasse ancestral do Messias. Sim, é óbvio que foi pela fé que Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes de Jericó, para se tornar alguém que fizesse parte integrante de um acontecimento futuro muito esperado que foi o nascimento do Salvador Jesus. Vamos falar um pouco mais sobre Raabe. Ela recebeu com muita paz e tranquilidade os espiões. Hebreus capítulo 11 versículo 31. Foi a fé no Deus dos israelitas, o único e verdadeiro Deus vivo, que fez com que uma meretriz praticante de libertinagem se tornasse uma filha do Pai Eterno. Não foi uma fé baseada em teorias, mas a fé do tipo que permite que o seu detentor se entregue a Deus de verdade, sem questionar e permite que ele conduza a sua vida. Essa fé é sobrenatural.
Irmãos e irmãs, prestem atenção porque é simples o entendimento. Se existiu a possibilidade de mudança de vida para uma pessoa praticante do paganismo, então para você não está difícil alcançar essa graça. Apenas se dediquem um pouco mais ao aceitarem Jesus como o único e suficiente Salvador. No caso de Raabe, sendo ainda prostituta, pagã, e amante de muitos deuses, foi possível para ela encontrar a salvação. Sendo assim, as possibilidades de salvação para qualquer pessoa que creia que Jesus é o Filho de Deus são reais. Se entregue a Deus, em espírito e em verdade, como fez Raabe, e será salvo você e toda a sua casa. Raabe se entregou com sinceridade, em espírito e em verdade, mesmo sem conhecer o Deus invisível dos israelitas. E saibam que Deus é Deus, e sempre cumpre o que é anunciado pelas palavras da verdade. E ninguém tem permissão de dizer o contrário disso, porque ele existe de fato. É dito e é do conhecimento de todos que a fé move montanhas. Mas, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Amor e perdão andam de mãos dadas. Sem essas condições que alimentam a fé, ninguém consegue agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa com a salvação todos que o buscam. Hebreus capítulo 11 versículo 6. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios capítulo 13 versículo 2. Para Raabe significou a remoção de seus muitos pecados, entre eles a promiscuidade e a mentira. E surgiu a partir da oportunidade para ela se refazer, recomeçar em novidades de vida. Segundo a Bíblia, o pecado é perdoado por meio da confissão. O pecado confessado gera perdão da parte de Deus, mas somente se confessar de coração arrependido. Se o pecado for contra alguém, deve-se pedir primeiramente perdão à pessoa que foi ofendida e depois então a Deus. De fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará a vocês. Mateus capítulo 6 versículo 14. Quando vocês estiverem falando com Deus em oração, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Marcos capítulo 11 versículo 25. A verdadeira fé em Deus mudou a vida da mulher cananita, lembrando que era mulher pagã, prostituta e adoradora de muitos deuses. Sendo nós resilientes, somos capazes de nos reconstruirmos, de refazermos os alicerces de nossa própria existência, porquanto nosso Salvador Jesus fez acontecer e valer seu sacrifício por todos nós, sejam judeus, gregos ou estrangeiros. O que aconteceu com Raabe, pode acontecer com qualquer um de nós. Sabendo que o nosso maior inimigo somos nós mesmos e ainda continuamos com a luta interior, combate entre nós mesmos, na busca do reconhecimento de nossos próprios defeitos e falhas de caráter, com o objetivo de que a vitória seja alcançada. Nós não precisamos temer o amanhã, porém, devemos antecipar a nossa aproximação ao Eterno, através de Jesus Cristo, ao qual o Espírito Santo nos fala todos os dias, a fim de nos convencer por amor de todas as nossas falhas, que nos impedem de sermos salvos. Amor esse que nos conduz ao reino de Deus, até a mansão celestial. Lembre, tudo posso naquele que me fortalece. Mas nem tudo convém que façamos. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 12. Por fim, para todos que conduzem e manejam bem as sagradas escrituras, peço-te também a você, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses capítulo 4 versículo 13. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo